Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem. Meus queridos e amados irmãos, eu queria falar para vocês hoje que o amor de Deus por você não tem limites. O amor de Deus por você não vê barreiras. Muitas vezes nós olhamos para o nosso amor por outra pessoa e achamos que nós amamos maior do que o mundo, principalmente quando nós estamos apaixonados, mas esse amor ainda assim é falho. Deus nos ama de tal forma que Ele se dá por inteiro a nós, sem ressalvas, sem reservas. É necessário que a gente absorva essa verdade em nosso coração para que a gente transmita isso aos outros. É necessário que a gente tenha certeza que o amor de Deus por nós não tem limites. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero que vocês peguem, por favor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 17, onde está escrito: cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmavam. Que palavra linda! Após 18 anos. E o que me chama mais atenção diante desse evangelho, diante dessa palavra, é uma palavra que se repete muito durante o evangelho. É o verbo ver. Então, Jesus está ensinando a todo mundo e o olhar de Jesus toca aquela mulher. Mas quando Jesus a vê, esse ver não é uma coisa que toca somente o físico. O olhar de Jesus Cristo, ele não se limita ao nosso físico. Então, quando Jesus nos olha, ele olha dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, através de qualquer diagnóstico clínico que a gente tenha. Jesus Cristo, ele enxerga todas as nossas dores, todos os nossos problemas. O olhar de Jesus Cristo é a misericórdia que toca a nossa alma e vai lá dentro e sabe de tudo que acontece dentro daqui do nosso coração, principalmente as nossas maiores dores. Aquelas dores que muitas vezes, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro, ela tira o nosso sono. Muitas dores que, apesar de todas as pessoas ao nosso redor
que até mesmo pode ser sua esposa, seu esposo, seu irmão, sua irmã ou até mesmo seu pai. Eles não conhecem uma dor que tanto dói dentro do nosso coração. Jesus conhece aquela dor e eu quero dizer que Jesus conhece essa dor melhor até do que você mesmo. Tantas vezes nós olhamos assim, meu Deus, quanto sofrimento eu estou tendo. Parece que o Senhor não vê esse sofrimento que eu estou tendo, seja ele no âmbito familiar, seja ele no âmbito financeiro, seja ele diante de um diagnóstico clínico, seja ele do aspecto físico ou psicológico, seja até do aspecto espiritual, principalmente eu diria do aspecto espiritual. Certa vez eu estava conversando com uma mulher, ela tinha um câncer, em um estado grave. Ela já tinha câncer na cabeça, já tinha câncer no pulmão, já tinha câncer nos ossos. E ela disse: Eduardo, um dos meus menores problemas é esse câncer. E ela começou a falar problemas de um âmbito familiar, problemas no âmbito espiritual. Pois é, muitas vezes as pessoas elas enxergam as nossas dores físicas, mas muitas vezes as nossas piores dores são as dores que estão na nossa alma, que estão cravadas na nossa alma por causa de um trauma que aconteceu lá atrás, por causa de um perdão que a gente não consegue dar a outra pessoa. Eu quero dizer, qualquer problema, qualquer dificuldade, Deus sabe essa dor que está em você. Deus sabe essa dor que está em você. Então, se você pediu durante tanto tempo e você diz, não, Deus não me escuta, Deus lhe escuta, e Ele lhe escuta muito bem, de toda a sinceridade, de toda a sua dor, talvez Ele conheça até melhor sua dor do que você mesmo. Mas é interessante aqui, quando a gente vê, Jesus ele estava ensinando na sinagoga, e essa mulher, apesar de doente, apesar de ter a coluna encurvada, apesar de suas dores, apesar de sua limitação física, ela estava para escutar a palavra de Deus. Ela sabia onde encontrar Jesus Cristo, e apesar de ter 18 anos de tanto sofrimento, ela sabia que que além das suas dores, o que mais importa é a sua alma. Apesar da sua possessão de um espírito que a mantinha doente, ela sabia que o único jeito dela ser curada estava ali. E é interessante que Jesus a vê, e esse olhar de misericórdia que toca naquela pobre mulher, Jesus a chama. Jesus então está ali no centro e Jesus a chama. E quando Jesus a chama, meus queridos e amados irmãos, é necessário que essa mulher ela tome uma atitude. E quando Jesus a chama, não é somente no caminhar até Jesus, não. Quando Jesus nos chama, é mais um caminhar de ir até Ele, no ponto físico eu estou falando, mas é um chamado mais espiritual, é um chamado de mudança de vida. Ou seja, muitas coisas na sua vida, apesar dos seus problemas que você tem agora, você vai ter que caminhar até Jesus e não olhar para trás. Eu não sei se é um pecado que você mantém ele, um pecado de nível grave, que seja grave, ou um problema familiar que você tem com os outros, um problema de briga, que você busca muitas brigas na sua família, um problema de rancor que você tem. Eu não sei dizer, mas Deus vai querer a sua vida, e é necessário que quando Ele te chame, você tenha uma decisão. Ou você se mantém onde está e você não se mexe, ou você larga tudo que você tem na sua vida hoje. Você larga a sua vida velha e começa a caminhar em direção a uma vida nova. É importante que a gente saiba tomar essa atitude. E eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes é uma decisão que dói. Muitas vezes não. Todas as vezes vai ser uma decisão que vai doer. Todas as vezes. E é necessário que a gente absorva isso, mas que a gente saiba que o melhor presente que nós podemos ter é a presença de Jesus Cristo na nossa vida, é a nossa vida unida a Cristo. Mais do que qualquer doença física, nós temos que largar a nossa vida antiga
por qualquer limitação. E o interessante aqui é que Jesus vê, Jesus a chama e Jesus a diz. Jesus a diz: estás livre da tua doença, porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece os nossos pedidos diários. E tantas vezes a gente fala, mas Jesus está tardando. Não, Jesus nunca tarda. Por mais que a gente não saiba os motivos de Deus, Deus não erra, Deus não tarda. Eu quero dizer para você que não importa quanto tempo você está fazendo essa oração, não importa. Eu quero que você saiba que o amor de Deus por você é o mesmo. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Não é indiferente a sua dor para Deus, porque tantas vezes você vê, mas aquela pessoa foi curada, aquela pessoa não, a dor de Deus, não existe pessoa especial para Deus. Todos são especiais diante de Deus. Deus ama a todos da mesma forma. E não é diferente com você, criatura. Não se olhe achando que sua dor é indiferente para Deus. Deus é sensível à sua dor. Deus sabe quantas vezes você chorou. Mas é aquilo que eu estou lhe dizendo, o chamado vem de Deus, então é necessário que você largue a sua vida e quando Deus te chamar, independente das condições que você esteja, independente das limitações, você caminhe. Muitas vezes você pode dizer, não, mas a minha causa não tem mais salvação. Para essa mulher, a limitação dela era que estava um dia de sábado, e em dia de sábado não se podia fazer nada além de ir à sinagoga e ouvir a palavra de Deus. Não podia nenhum trabalho, sequer até milagres físicos, curas e libertações. É um absurdo, né? Essas leis dos judeus, mas a limitação dessa mulher era essa. Apesar dela estar diante de Jesus em um dia de sábado, onde era proibido curar, Jesus, ele não olha simplesmente as leis humanas. Deus vê você. Deus, o amor de Deus, ele quebra qualquer barreira. Naquele momento, a barreira dela era que estava em dia de sábado. O chefe da sinagoga até levantou-se e tentou chamar a multidão. Ele nem olha para Jesus Cristo, ele chama a multidão, querendo criar a ira, para que essa ira atinja Jesus. O olhar de Jesus Cristo, ele é misericordioso e acima de qualquer barreira. Eu quero que você saiba, eu quero que você feche seus olhos agora e que você fale do fundo do coração: o amor de Cristo por mim não tem barreiras. Eu quero que você absorva isso no seu coração. É necessário que a gente absorva essa verdade no nosso coração todos os dias, porque quando a gente vê as graças diárias que o Senhor dá para nós, a graça de ter uma cama para dormir, a graça de ter um alimento para comer, a graça de estar diante da minha família, a graça de respirar, a graça de cada dia respirar, a graça do trabalho, a graça de ter saúde, a graça de estar na presença de Deus ainda é maior do que tudo isso. Que a gente aprenda na nossa vida que Jesus Cristo nos ama, que Jesus Cristo nos ama e que esse amor de Deus por nós é infinito. O amor de Jesus Cristo por nós, ele é infinito. No entanto, meus queridos e amados irmãos, é necessário que nós, como cristãos, a gente não seja como esse chefe da sinagoga, que a gente
não olhe somente aquilo que é finito aos nossos olhos, mas que a gente veja principalmente aquilo que é possível por Deus. Que a gente abrace não somente aqueles que a gente ama, mas aquele que Deus coloca no nosso caminho e nos coloca como missão amar aquela pessoa. Que no amor de Deus em nossa vida, que a misericórdia de Deus, que o Deus que habita em nós, toque aquela pessoa e que não esbarre em barreira nenhuma. E se uma barreira surgir, que essa barreira caia por terra, porque mais vale uma alma adoentada, mais vale uma alma que está adoentada sendo acolhida por Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos de bom, não somos nós que fazemos, mas é Deus que através de nós se faz presente na vida daquela pessoa. É interessante também aqui nessa palavra que a mulher está encurvada, e esse estar encurvada me lembra muito uma pessoa que está olhando muito para baixo ou para o seu próprio umbigo. Uma pessoa que olha para os apetites da sua própria carne. Uma pessoa egoísta, que olha muito para si mesmo. E quando eu falo muito para si mesmo, entenda-se também somente aqueles da sua casa e que se dane os outros, e não é assim. E quando Jesus a endireita, Jesus cura ela, ela se endireita, ela não está mais curvada, ela se inclina para o céu e dá graças a Deus, para que naquele momento a única coisa encurvada seja os seus joelhos em adoração e seu coração de amor por Cristo. Um coração que se debruça ao amor de Deus. Que a gente aprenda, meus queridos e amados irmãos, a ser desse jeito, a ouvir a palavra de Deus, ao seu chamado, e que a gente se abra uma vida nova. Se abrindo uma vida nova, que a gente deixe de olhar para os nossos próprios apetites da carne, mas que agora a nossa visão esteja em Deus. Que os nossos joelhos então se dobrem em adoração a Deus. Que o nosso coração esteja rendido de amor a Deus e não mais a mim. Existe uma frase de Santa Teresinha que diz: quando esqueci de mim, fui feliz. Que a gente não olhe mais para o nosso umbigo, mas para aquilo que realmente importa, que é estar unido a Deus. Deus te abençoe, meus queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma graça de um bom dia, de uma boa tarde ou uma boa noite. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.